Olá, turma. Então, seguindo o nosso cronograma, hoje nós iremos fazer a revisão para que a gente possa ter mais domínio sobre o conteúdo que consta na nossa avaliação. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre o estudo da tabela periódica, mas antes a gente vai falar sobre átomos, ou seja, falar sobre elementos químicos, né? Então, quando a gente fala em elemento químico, a gente vai estar falando de conjunto de átomos, onde esses átomos ele tem o mesmo número atômico, tá? Então, a partir daí a gente vai observar a questão da observação. Então, no geral, quando nós falamos em elementos químicos, nós vamos estar observando que nos produtos que nós compramos, que nós consumimos diariamente, esses produtos eles têm os seus componentes químicos, os quais nós chamamos de elemento químico, onde cada um apresenta a sua, digamos assim, a sua composição química para a formação dessa substância. Então, esses elementos químicos, quando nós falamos, por exemplo, na questão da tabela periódica, nós vamos estar observando que esses elementos, eles apresentam a sua organização. Essa organização da tabela periódica, ela veio exatamente para facilitar o estudo desses elementos químicos. Então, como a gente observou, os primeiros elementos químicos, eles eram, digamos assim, eles foram agrupados pelo número de massa. Ao longo do tempo, os estudos eles foram avançando, né? E aí se chegou à conclusão de que representar os elementos químicos pelo seu número de massa não estaria correto. Então buscou-se uma nova forma para organizar esses elementos. Aí concluiu-se que esses elementos eles deveriam ser representados pelo seu número atômico e também pelas suas características. Dentro desse estudo da organização dos elementos químicos, a gente pode estar falando do Dmitry Ivanovich Mendeleev, onde ele teve assim, a sua grande participação para a questão da organização da primeira tabela periódica, tá? Então, é ele que deu assim um dos pontapés iniciais para organizar esses elementos. Então, veja bem que a primeira tabela periódica ela era constituída de apenas 63 elementos químicos. Como eu falei ainda agora há pouco para vocês, que nessa primeira tabela periódica, os elementos eles eram colocados em ordem crescente de massa atômica, tá? Então, hoje em dia nós temos a nossa tabela atual, a qual ela ou seja, ela representa, os elementos químicos estão dispostos em família, tá? Onde nós temos as duas famílias na tabela periódica, ou seja, quando eu digo assim família, as duas famílias, eu estou me referindo à família A e à família B. Na tabela periódica também nós vamos estar observando que eles são classificados em elementos representativos e também os elementos alcalinos terrosos, os semimetais, os ametais e os gases nobres, tá? Aí nós temos também o grupo dos metais. Cada elemento desse, ele apresenta suas características principais, tá? Como a gente pode estar observando ao longo da nossa tabela periódica. Se a gente for falar, por exemplo, observando aí a tabela periódica, né, a gente vai observar assim que cada número representado aí na tabela periódica, ele representa o período. Então, na tabela a gente vai encontrar a família, vamos encontrar
os períodos, que são 7 períodos, onde nós estudamos em aulas anteriores. Cada período desse representa as letras K, L, M, N, O, P, Q, tá? Representado aí pelos números. Também nós vamos encontrar os elementos de transição, tá? Que mais a gente vai... sim. Cada elemento na tabela periódica, ele apresenta o seu nome, o seu símbolo, o número atômico e o número de massa de cada um deles, tá? E também, quanto à classificação em metais, não metais, semimetais, os gases nobres, como eu falei para vocês, que foi uma forma de organizar melhor a tabela periódica. Então, no nosso exercício de hoje, a gente dispôs aí para vocês alguns dos elementos. Aí você vai, com o apoio da tabela periódica, você vai classificar esses elementos como representativos, alcalinos, halogênio, gases nobres, a família, o número atômico de cada elemento desse. No número 2, você vai responder como é que estão organizados os elementos químicos na tabela periódica, tá? Então, como é que a gente vai encontrar esses elementos químicos na tabela periódica? A questão de número 3, que critério deve ser utilizado para representar os elementos químicos na tabela periódica, como eu acabei de colocar para vocês. Então, como é que a gente vai representar na tabela periódica esses elementos químicos, tá? Outra situação que a gente pode estar observando também aí no nosso exercício, deixa eu ver aqui, questão número 3. Que critério deve ser utilizado para representar os elementos químicos na tabela periódica? Que critério foi utilizado para representar esses elementos químicos? A questão de número 4. Qual a contribuição de Dmitri Mendeleev com relação à tabela periódica? Qual foi a principal participação de Dmitri Mendeleev sobre a tabela periódica? Questão 5. Qual a característica aí você vai dizer, dos metais alcalinos? Qual é a principal característica desses elementos? Qual é a principal característica dos metais alcalinos terrosos? A característica dos halogênios, dos calcogênios, tá? Então, é dentro desse item que você vai estar trabalhando o nosso exercício de hoje, citando assim a principal característica de cada um desses elementos, tá? E aí a gente pode estar também, você vai descobrindo sobre a questão dos gases nobres, né, como eu já falei para vocês, que é a última família da tabela periódica, compondo assim a 18ª família. Os gases nobres, como a gente já viu, também são mais abundantes na natureza. São também, a gente pode dizer que são estáveis, não reagindo facilmente com outros elementos químicos, tá bom? Então, aqui a gente organiza esse nosso exercício, faz a correção e em seguida a gente pode dar continuação falando das ligações químicas, ok?